Bom dia, pessoal. A aula de hoje é sobre áreas entre curvas e é baseado em material que está na seção 6.1 do livro do Stuart. A pergunta que a gente quer responder é assim: digamos que eu tenha dois gráficos de funções, um gráfico de uma função y igual a f de x e um gráfico de uma função y igual a g de x. E aí, g de x está acima de f de x num certo intervalo, de modo que os dois gráficos delimitam uma região no plano. Então, tem uma região que é limitada, tá, cujas fronteiras são dois gráficos de funções, y igual a f de x e y igual a g de x. E a pergunta que a gente quer responder é: qual é a área dessa região R? Então, a primeira coisa que a gente faz é aproximar essa região R por um montão de retangulinhos, que podem ser externos, internos, que podem ser alguns externos, outros internos, alguns no meio do caminho. Enfim, colocar um montão de substituir a minha região R por um montão de retangulinhos. E aí aproximar a área da região pela soma das áreas desses retangulinhos. Esses retangulinhos são retangulinhos disjuntos, tá? Eles não têm interseção, a menos de uma aresta, e eu posso aproximar a área pela soma das áreas desses retangulinhos. Bom, então vamos pegar um desses retangulinhos, apenas um deles, centrado em torno de um ponto x, e de espessura aspas dx fecha aspas. Aspas dx fecha aspas significa que dx para nós é só um símbolo, mas é um símbolo que é suposto lembrar a gente o tal do Δx, o processo de onde vem a integral. Então, eu divido o meu intervalo AB, onde A e B estão caracterizados pelas abscissas dos pontos de interseção dos gráficos de f e de g de x. É onde os dois gráficos se interceptam, eu olho para as abscissas, A e B. Bem, então eu divido meu intervalo AB em um monte de subintervalinhos de tamanho b menos a sobre n, com n muito grande. Isso acaba dando origem ao tal do dx, dx entre aspas. É o Δx infinitesimalmente pequeno. Bem, aí eu vou pegar esse retangulinho que está centrado em torno de x, vou ampliar ele, vou dar um zoom nele e vou examinar qual é a área desse retangulinho. A altura desse retangulinho vai ser mais ou menos a diferença g de x menos f de x. Eu digo mais ou menos porque é um retângulo pequenininho, de espessura pequenininha em torno de x. Então, assumindo que f e g sejam funções contínuas, eu aproximo que a área desse retângulo vai ser basicamente g de x menos f de x, e espessura dx. Então, a área desse retangulinho é infinitesimalmente pequeno, é g de x menos f de x vezes dx. Lembrando que g é a função que está acima de f. Bom, se eu fizer isso e somar a área de todos esses retangulinhos para os x indo de A até B, e mandar o tamanho do intervalinho para zero, de modo que o número de termos somados vai para infinito, a área eventualmente converge para a integral de A até B de g de x menos f de x dx. E isso daí seria representando a área de R, a área da região R. Então, vejam, eu estou pensando nesse retangulinho infinitesimalmente pequeno como se fosse um fio de cabelo. É um fio de cabelo de tamanho basicamente g de x menos f de x e espessura infinitesimalmente pequena dx. Se eu cobrir a minha região R com esses fios de cabelo e penteá-los, eventualmente eu vou ter um número infinito de cabelos, de fios de cabelo, cada um dos fios de cabelo com área essencialmente zero, mais a totalidade deles somando uma área finita diferente de zero. E essa soma, então, de área finita diferente de zero é a área de R, e vai ser a integral
dessas áreas de fios infinitesimamente pequenos. De uma maneira mais geral, nós temos o seguinte: suponha que y igual a f e y igual a g sejam duas funções contínuas, de modo que g está acima de f no intervalo AB. Então, a área da região R, que é limitada pelas retas x igual a A, x igual a B, são duas retas verticais, e pelos gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x, essa área é a integral de A até B de g de x menos f de x dx. Então, a gente diz que a área é limitada por y igual a f de x e y igual a g de x, mas isso aqui significa, a gente está se referindo aos gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x. Vamos dizer agora que você tem duas curvas, quer dizer, dois gráficos de funções contínuas, y igual a f de x e y igual a g de x, cuja ordem troca dentro do intervalo AC. Ou seja, tem um subintervalo de A até B em que G está acima de F. E depois tem outro subintervalo de B até C em que F agora está acima de G. Então, como é que eu faço para calcular a área da região delimitada pelos dois gráficos? O que eu faço é que eu calculo a área da primeira região, de A até B, como sendo G menos F, porque nessa região, nesse intervalo, G está acima de F. E depois eu somo com a área da segunda região, em que F agora está acima de G. Então, fica sendo a integral de B até C de F menos G. E isso tudo pode ser expresso como a integral de A até C do valor absoluto de f de x menos g de x. Porque onde g está acima de f, f menos g vai ser negativo, e aí o valor absoluto vai ser igual a g menos f. E onde f estiver acima de g, o valor absoluto é igual a f menos g, que vai ser positivo. Algumas regiões que a gente pode ter interesse em calcular a área são mais fáceis de exprimir usando funções de y. Então, x como função de y, x como g de y, x é f de y, x igual a g de y, e y variando entre, digamos, c e d. Então, tem um exemplo desse tipo de região desenhado aqui no nosso quadro. E o que caracteriza essas regiões? É o fato de que as fronteiras não são gráficos de funções y como função de x, porque não satisfazem o teste da reta vertical. Mas satisfazem um teste da reta horizontal. Em outras palavras, se você colocar uma reta paralela ao eixo x, essa reta vai interceptar cada uma dessas curvas, a laranja e a verde, em apenas um ponto verde ou um ponto laranja. Então, esse teste da reta horizontal é o que garante que você pode escrever x como função de y. Pensa nisso simplesmente rodando o quadro em 90 graus. Tá? Muito bem. Então, um retângulo infinitesimalmente pequeno vai ser um retângulo centrado num ponto y. E o tamanho desse retângulo, a largura desse retângulo, vai ser aproximadamente g de y menos f de y, onde g de y é a função que está mais à direita do que f de y, de modo que g de y menos f de y seja maior ou igual a zero. A espessura de um desses retângulos infinitesimalmente pequenos vai ser dy. Eu vou estar dividindo o meu intervalo no eixo y, de C até D, em pedacinhos pequenininhos, em intervalos infinitesimalmente pequenos, de espessura ΔY, com ΔY tendendo a zero, de modo que acabe virando um dy. E aí a área da minha região fica sendo a integral de C até D de g de y menos f de y dy. Isso daqui, se eu tiver várias curvas ou várias regiões trocando sinal, etc., isso, como na transparência anterior, isso aqui acaba sendo expresso como a integral de C até D do valor absoluto de f de y menos g de y dy.
Muito bem. No restante da aula de hoje, nós vamos ver várias aplicações dessas ideias no cálculo de diversas áreas de regiões. Então, até lá, pessoal!